E vamos para o nosso último cavalo aqui, falando do tarô e comparando com histórias bíblicas. Se você não me conhece, eu sou a Sandra Rosa. Eu estudo o tarô, os arquétipos do tarô, comparando com arquétipos de narrativas bíblicas. E quando eu olhei para a carta da morte, do arcano 13, né, no tarô de White, ele está montado sobre um cavalo branco. E aí eu comecei a pensar sobre o que é o arquétipo do cavalo, e vendo também assim na comparação desse mesmo símbolo na Bíblia, por que aparecem esses 4 cavaleiros lá no Apocalipse? E aí eu fui entendendo que esses 4 cavaleiros do Apocalipse, eles são estágios de uma transformação que acontece de acordo com a nossa consciência, cada grau de evolução da nossa consciência, que são os selos lá do Apocalipse. E aí eu comecei a ver que o cavalo branco, ele é o primeiro estágio dessa transformação. E aí o cavalo vermelho é o segundo estágio dessa transformação, onde quando no cavalo branco a gente tem aquele estalo de consciência, a Bíblia diz que o cavalo branco, ele tem um cavaleiro que ele sai vencendo para vencer, é uma força, um desejo de mudança, de transformação que nasce, e essa força ela é imparável e ela precisa de consciência para ser guiada. E aí a gente vem para o segundo estágio, que é o cavalo vermelho, que quando a gente se propõe a fazer uma mudança na nossa vida, acontece coisas, conflitos internos, a gente acaba conflitando ali com as circunstâncias, as pessoas, familiares. Parece que tudo acontece para tirar a nossa paz, para que, de certa maneira, um teste, entre aspas, para testar essa nossa verdade, esse nosso desejo de mudança, de transformação na nossa vida, e até onde vai, né? Até onde a gente está comprometido com essa mudança. E aí vem o terceiro cavaleiro, que é o cavalo negro, falando justamente desse encarar da autorresponsabilidade, dessa pesar da alma, de medir o que vale a pena continuar na nossa vida, o que não vale. É aquele momento em que você pesa realmente o que tem preço e o que tem valor na sua vida. E finalmente a gente chega no quarto estágio dessa transformação, que aqui no Apocalipse é representada pelo cavalo esverdeado. E lembrando que isso aqui é um estudo particular, interpretativo, não tem a menor pretensão de religião, tá? É somente um estudo simbólico, tanto do arquétipo e dos símbolos que contém nas cartas do tarô, e quando eu faço essa comparação simbólica, arquetípica, nas histórias bíblicas, que na minha visão, na minha interpretação, trazem a mesma mensagem, porque eu considero que tanto a Bíblia quanto o tarô são manuais da jornada humana, e ambos estão ali falando da mesma jornada, mas em linguagens diferentes, cada um ali dentro da sua própria linguagem. E eu consigo fazer essa ligação na minha cabeça e fui montando esses estudos e estou trazendo aqui, compartilhando aqui para caso alguém se interesse, né, em olhar por essa outra visão. Tá aqui o estudo compartilhado nessa plataforma e até mesmo uma maneira de eu guardar os meus estudos aqui para que um dia, no futuro, eles ainda estejam aqui. E vamos adentrar aqui no texto sobre o último estágio aqui do cavalo esverdeado ou cavalo pálido. Eu começo aqui com o versículo e aí a gente vai para leitura simbólica e depois eu trago exemplos de como esse estágio ele se manifesta na nossa vida para que a gente tenha um melhor entendimento de como isso acontece no nosso cotidiano e não fique só assim nas ideias, né, no campo das ideias, mas a gente possa ver também que isso se manifesta na nossa vida de forma prática, né? Vamos lá, entrar no texto então. No Apocalipse, no capítulo 6, o versículo 8 em diante, a gente encontra o versículo falando do cavalo esverdeado. E olhei, e eis que um cavalo esverdeado, e o que estava montado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Esverdeado, em grego, é cloros, cor de cinza verde, que é o tom da decomposição. Aqui aparece explicitamente a morte. É a força que encerra o ciclo e permite o renascimento. É o mesmo arquétipo do arcano 13, a passagem final. O inferno que segue é simplesmente o mundo inferior sendo esvaziado. A liberação das formas antigas, o cavalo pálido é o fechamento do ciclo. A mesma morte que no tarô é a porta do renascimento. É o estágio mais radical e, paradoxalmente, é o mais libertador também. Se o cavalo negro pesou e decidiu que não servia mais, o cavalo pálido executa a sentença. Ele não negocia, ele dissolve. Este é o momento em que a carruagem antiga é finalmente desmontada. Não se trata mais de trocar o cocheiro ou treinar o cavalo, mas deixar a estrutura velha virar pó, para que os átomos da sua vida possam se reorganizar em algo totalmente novo. A Bíblia fala que o inferno o seguia. O inferno que segue o cavaleiro são os requisitos dessa identidade antiga, sendo arrastados para o esquecimento.
Você para de tentar salvar a sua versão velha. Parece um castigo, mas o cavaleiro pálido está limpando a área. Ele está esvaziando o seu mundo inferior de todas as formas obsoletas, para que você tenha um espaço para respirar. É a sua preparação do solo para que a sua nova versão possa germinar. É a fase que você não tem mais planos imediatos. Você está no entre-atos. A forma antiga se foi, e a nova ainda não tem rosto. É o momento do silêncio absoluto da putrefação alquímica. É o estágio do nigredo no seu mais profundo. Nesse exato momento, o arcano, a morte, passa a sua foice. O que morre é a sua tentativa de controlar o incontrolável. O inferno, o submundo, o inconsciente, engole as suas preocupações, e você experimenta uma paz estranha, um silêncio que antecede o novo nascimento. O que morre é a carne, o apego, o desejo desenfreado, mas a alma sobrevive e sai da carruagem velha para caminhar livre. Assim, essa jornada pelos 4 cavalos mostra que a transformação não é um evento único, mas uma cavalgada contínua. O cavalo pálido é o amém de um ciclo final. Que tipo de exemplos práticos podemos usar para ilustrar essa fase da transformação do arcano à morte? Vamos a esses exemplos agora. Todos nós temos uma história que contamos sobre nós mesmos. Por exemplo, eu sou a vítima, eu sou o provedor, eu sou aquele que nunca falha. O cavalo esverdeado aparece quando essa história deixa de fazer qualquer sentido. Você olha para quem você era há 1 ano atrás e não sente mais nenhuma conexão emocional com aquela pessoa. É uma morte psicológica. Na botânica, por exemplo, o verde pálido pode lembrar uma planta que morre para virar adubo. Quando você encerra um ciclo, seja fechar uma empresa, sair de uma casa ou terminar um projeto de anos, você sente um vazio imenso. Muitas pessoas temem esse vazio, mas ele é o momento do cavaleiro pálido, que é a dissolução final para que a renovação aconteça. Diferente do cavalo vermelho, que lutava, e do cavalo negro, que calculava, o pálido é sobre a rendição final. Sabe, quando você tenta resolver um problema de todas as formas e nada funciona, até que finalmente você solta e diz, seja o que tiver de ser? É esse momento que é representado pelo cavalo pálido. Na Bíblia, a morte e o inferno recebem poder sobre a 4ª parte da terra. Sabe o que isso significa em linguagem simbólica? É aquela limpeza geral que a vida faz. Às vezes perdemos um emprego, um amigo se afasta, um eletrodoméstico quebra, parece que tudo acontece ao mesmo tempo. Esse é o poder da morte e do inferno, que dissolve tudo, para que a nova versão já não carregue mais nada da antiga. Porque a mudança de verdade nasce quando você acorda para a clareza, encara a briga do ego e ajusta as contas consigo mesma, até que a morte do que não serve mais seja concluída, e você se torne livre para recomeçar. Assim a gente termina aqui os nossos estudos dos 4 cavaleiros do Apocalipse com o cavalo da morte, do arcano da morte. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse estudo, você acha que faz sentido ou não também, né? Deixa seu comentário aqui. E muito obrigada por assistir até aqui. No próximo vídeo eu ainda vou continuar falando do arcano da morte, porque ainda tem mais comparações do arcano da morte dentro da Bíblia, porque esse arquétipo da morte, ele é muito presente dentro da Bíblia, e tem muitas histórias ali que passam por esse estágio da morte, essa transformação, o fim de uma era, uma renovação total, né? Então a gente encontra muito isso na Bíblia e tem uma riqueza de comparações ali pra gente ver. Muito obrigada, até a próxima.